O ar carregava o peso da angústia, um véu invisível pairando sobre lares e corações. Não era uma angústia nova, mas uma que se intensificava, um clamor silencioso que se erguia em meio à rotina e aos desafios diários. Doença, desespero, a sensação de um vazio que parecia consumir a alma, esses eram os males que afligiam a humanidade, um eco distante da separação original, da perda da harmonia com o Criador. A fragilidade humana, exposta em sua totalidade, clamava por um toque divino, uma intervenção que transcendesse a compreensão e a lógica. As pessoas, em sua busca incessante por alívio, tentavam preencher o vazio com soluções efêmeras, com prazeres passageiros, mas a verdadeira cura, a paz duradoura, permanecia elusiva. A esperança, por vezes, esmorecia, substituída pela resignação e pela descrença. Em meio a esse cenário de sofrimento e incerteza, a fé se tornava um farol, uma chama tênue que, mesmo diante da tempestade, insistia em brilhar. Era a fé na promessa de um Deus amoroso, um Deus que se importava com cada lágrima, com cada dor, com cada anseio do coração humano. Uma fé que, apesar das provações, se agarrava à certeza de que Ele era a fonte de toda cura, de toda paz, de toda restauração. Essa fé, transmitida de geração em geração, era o elo que conectava o presente ao passado, a esperança que impulsionava o futuro. A necessidade de um refúgio, de um porto seguro em meio ao caos, era urgente. As pessoas buscavam consolo em diferentes lugares, em diferentes práticas, mas o vazio persistia. Era como se faltasse uma peça fundamental, um ingrediente essencial para a cura completa. E essa peça, esse ingrediente, era a presença de Deus, o toque de seu amor transformador, a certeza de que Ele estava no controle, mesmo quando tudo parecia perdido. A oração, então, surgia como um grito de socorro, uma súplica sincera que transcendia as barreiras do tempo e do espaço. Não era uma oração formal, ritualística, mas uma conversa íntima com o Pai, um desabafo do coração, uma entrega total de suas fraquezas e necessidades. Era um reconhecimento da própria impotência e uma declaração de dependência da graça divina. Era a crença de que, mesmo em meio à escuridão, a luz de Deus poderia brilhar, dissipando as sombras e trazendo esperança para aqueles que clamavam por ajuda. A urgência da situação exigia uma resposta imediata. Não havia tempo para hesitações, para dúvidas, para questionamentos. Era preciso agir, clamar com fervor, acreditar com convicção, confiar com esperança. A fé, quando exercida com sinceridade e perseverança, tinha o poder de mover montanhas, de curar doenças, de restaurar vidas. Era a chave que abria as portas do impossível, a força que impulsionava a transformação. E assim, a oração se elevava, carregada de fé e esperança, como um baluarte contra as forças do mal, como um chamado à intervenção divina. Era uma oração que ecoava nos corações daqueles que sofriam, que buscavam alívio, que ansiavam por uma vida plena e abundante. Era uma oração que proclamava a soberania de Deus, seu poder infinito, seu amor incondicional. Era uma oração que, em nome de Jesus, clamava por saúde, paz e restauração total. Uma oração que, em sua essência, era um ato de fé, um ato de esperança, um ato de amor. Um chamado à ação divina, um convite à transformação, uma promessa de cura e libertação. A fé, a chama que insistia em brilhar, agora se fortalecia, alimentada pela certeza de que Deus ouvia, Deus via, Deus agia. E a esperança, antes tênue e frágil, se transformava em uma força poderosa, capaz de superar qualquer obstáculo, de vencer qualquer batalha, de restaurar qualquer vida. A fragilidade dos corpos, marcados pela doença e pelo desgaste, ressoava como um lamento silencioso. A paz mental, perturbada pela ansiedade e pelo medo, se esvaía como areia entre os dedos. Os corações, feridos pela dor e pela decepção, clamavam por cura e consolo. Em cada suspiro, em cada lágrima, em cada pensamento, a necessidade de um toque divino se manifestava. Uma busca incessante por um alívio que parecia inatingível, um anseio por uma esperança que se recusava a morrer. Homens e mulheres, jovens e idosos, ricos e pobres, todos unidos pela mesma necessidade, há de serem curados, libertos, restaurados. A doença não escolhia idade, nem classe social, nem religião. A dor era universal, o sofrimento era comum.
E a fé, a única arma capaz de enfrentá-los, se tornava um escudo protetor, uma fonte de força e esperança. A lembrança das promessas divinas, gravadas nos corações e nas Escrituras, se tornava um bálsamo para as almas aflitas. A certeza de que Deus era o médico dos médicos, o consolador dos consolados, o restaurador das vidas, impulsionava a oração, a súplica, o clamor por ajuda. A fé se manifestava em gestos simples, em palavras sussurradas, em olhares fixos no céu, em corações abertos à graça divina. A compreensão de que a cura não era apenas física, mas também emocional e espiritual, se aprofundava. A doença, muitas vezes, era apenas um sintoma de um mal maior, uma manifestação de um desequilíbrio interior, uma consequência da separação de Deus. A verdadeira cura, então, exigia uma transformação completa, uma renovação da mente, do corpo e do espírito. Uma entrega total a Deus, uma busca incessante por sua vontade, uma vida guiada pelos seus princípios. A oração, nesse contexto, se tornava um ato de rendição, uma confissão de fé, uma declaração de amor. Era um reconhecimento da soberania de Deus, de seu poder infinito, de sua misericórdia inesgotável. Era uma súplica por sua intervenção, por sua cura, por sua restauração. Era um ato de esperança, uma crença inabalável de que Deus estava ouvindo, de que Deus se importava, de que Deus agiria. Misericordioso, oferecia conforto e esperança, mesmo quando tudo parecia perdido. Era a convicção de que, mesmo em meio à escuridão, a luz divina poderia brilhar, dissipando as sombras e iluminando o caminho. A oração, nesse cenário, transcendia a mera repetição de palavras, transformando-se em um diálogo íntimo com o Criador, uma entrega total de suas fraquezas e necessidades. Era um ato de humildade, um reconhecimento da própria impotência e uma declaração de dependência da graça divina. Era a certeza de que Deus ouvia, de que Deus se importava, de que Deus agiria no momento certo, de acordo com sua vontade perfeita. A intervenção divina, por vezes, se manifestava de maneiras inesperadas, desafiando a lógica e a razão. Uma conversa edificante com um amigo, um livro inspirador, uma música que tocava o coração, um gesto de bondade inesperado, esses eram apenas alguns exemplos de como Deus agia em silêncio, enviando sinais de esperança e conforto. Imagine a sensação de receber uma ligação de um amigo distante, justamente quando você mais precisava de apoio, ou de encontrar um versículo bíblico que responde a uma pergunta que você vinha se fazendo há muito tempo. No entanto, a jornada rumo à cura e à restauração nem sempre era linear, sem obstáculos ou contratempos. Havia momentos de recaída, de desânimo, de dúvida, nos quais a fé era testada e a esperança abalada. Era preciso aprender a perseverar, a manter a confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis. A fé, nesse sentido, se tornava um exercício constante de disciplina, uma prática diária que exigia esforço e dedicação. A resiliência, a capacidade de se recuperar diante das adversidades, se tornava uma virtude essencial, um ingrediente indispensável para a superação. A busca por saúde, paz e restauração total envolvia, muitas vezes, a necessidade de mudanças de hábitos, de atitudes e de estilo de vida. A alimentação saudável, a prática regular de exercícios físicos, o sono adequado, o cultivo de relacionamentos positivos, eram elementos fundamentais para o bem-estar físico e emocional. A renúncia a vícios e comportamentos destrutivos, a adoção de hábitos saudáveis e construtivos, eram passos importantes para a recuperação e a prevenção de doenças. A mente, como um jardim, precisava ser cultivada com pensamentos positivos, com gratidão e com esperança. O coração humano, por vezes, se assemelha a um instrumento musical desafinado, emitindo sons dissonantes de medo, angústia e desesperança. Restaurá-lo à harmonia original, à melodia da paz e da alegria, exigia um trabalho delicado e minucioso, um ajuste fino que só podia ser realizado pelo mestre Cordeiro. A cura, portanto, transcendia a mera ausência de sintomas físicos, adentrando as profundezas da alma, buscando a raiz das feridas emocionais e espirituais. Imagine a imagem de um vaso rachado, incapaz de conter a água da vida. A restauração desse vaso não se limitava a cobrir as rachaduras com um simples remendo, mas a refazê-lo por completo, utilizando o barro maleável da esperança e a chama ardente da fé. Assim era com a alma humana, fragilizada pelas provações e pelos sofrimentos.
Era preciso reconstruí-la, fortalecê-la, torná-la capaz de suportar as tempestades da vida e de irradiar a luz do amor divino. A importância do perdão, tanto para consigo mesmo quanto para com os outros, se revelava como um elemento transformador. O ressentimento, a mágoa, a ira, eram como venenos que corroíam a alma, impedindo a cura e a restauração. Liberar-se desses sentimentos negativos, perdoar aqueles que nos ofenderam, era como abrir as janelas da alma, permitindo que a luz de Deus entrasse e preenchesse o vazio. A gratidão, por sua vez, se manifestava como um bálsamo para o coração, um antídoto contra a amargura e a desesperança. Reconhecer as bênçãos recebidas, agradecer a Deus por sua bondade e sua misericórdia, era como regar a semente da esperança, permitindo que ela germinasse e florescesse. A gratidão transformava a perspectiva, mudava o foco das dificuldades para as oportunidades, das perdas para os ganhos. A fé, nesse processo, atuava como um catalisador, acelerando a cura e a restauração. Acreditar em um poder superior, em um Deus que amava incondicionalmente e que tinha um plano para cada vida, era como acender uma vela na escuridão, iluminando o caminho e dissipando o medo. A fé não era apenas uma crença intelectual, mas uma experiência vivencial, um relacionamento íntimo com o divino. A oração, como uma ponte que ligava o céu à terra, permitia a comunicação direta com Deus, a manifestação de suas necessidades e anseios. Não era uma fórmula mágica, mas um ato de entrega, de confiança, de amor. Era a certeza de que Deus ouvia, de que Deus se importava, de que Deus agiria no momento certo, de acordo com sua vontade perfeita. A oração, por conseguinte, se tornava um refúgio seguro, um porto de esperança, um bálsamo para a alma. A comunidade de fé, unida em oração e em apoio mútuo, desempenhava um papel fundamental na jornada de cura e restauração. Compartilhar experiências, trocar testemunhos, oferecer palavras de conforto e encorajamento, era como fortalecer os laços de fraternidade, criando um ambiente de amor e solidariedade. A presença de amigos e familiares, demonstrando compaixão e compreensão, era como um raio de sol em meio à tempestade. A cada passo dado em direção à cura e à restauração, a esperança se fortalecia, a fé se renovava e a paz interior se aprofundava. A jornada, contudo, nem sempre era fácil, sem obstáculos ou contratempos. Havia momentos de recaída, de desânimo, de dúvida, nos quais era preciso perseverar, confiar em Deus e buscar sua orientação. A resiliência, a capacidade de se recuperar diante das adversidades, se tornava uma virtude essencial, um ingrediente indispensável para a superação. A vida, afinal, era uma constante busca por equilíbrio, por harmonia, por plenitude. A transformação interior, como a metamorfose de uma borboleta, exigia tempo, paciência e dedicação. Abandonar velhos padrões de pensamento e comportamento, adotar novas atitudes e valores, era como desconstruir um edifício antigo para construir um novo, mais sólido e resistente. A mudança, por vezes, era dolorosa, mas necessária para o crescimento e a evolução. A alma, como um jardim negligenciado, necessitava de cuidados constantes, de atenção dedicada, de um cultivo paciente e amoroso. As ervas daninhas do medo, da ansiedade e da autocomiseração precisavam ser arrancadas, substituídas pelas flores da esperança, da alegria e da gratidão. A luz do sol da fé, a água da oração e o adubo do amor divino eram os elementos essenciais para nutrir e fortalecer esse jardim interior. Imagine, por um instante, a imagem de um rio caudaloso, bloqueado por pedras e detritos, impedido de fluir livremente em direção ao mar. A restauração desse rio exigia a remoção dos obstáculos, a limpeza do leito e a abertura de novos caminhos. Assim era com a vida humana, muitas vezes, obstruída por traumas, mágoas e ressentimentos, impedida de seguir seu curso natural em direção à plenitude. A libertação do passado, a superação de experiências dolorosas, se tornava um passo fundamental para a cura e a restauração. Reviver momentos traumáticos, confrontar as feridas emocionais, era como abrir uma caixa de Pandora, liberando sentimentos reprimidos e memórias dolorosas. No entanto, era preciso encarar o passado de frente, sem medo ou receio, para poder aprender com ele, perdoar aqueles que nos magoaram e seguir em frente com renovada esperança.
A busca por autoconhecimento, a compreensão de nossas próprias limitações e potencialidades, se revelava como um processo libertador. Reconhecer nossos pontos fracos, aceitar nossas imperfeições, era como despir-se de máscaras e pretensões, revelando nossa verdadeira essência. A autenticidade, a capacidade de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, era um dom precioso, uma virtude rara que nos permitia viver em harmonia com o nosso interior e com o mundo ao nosso redor. A influência do ambiente, das pessoas com quem nos relacionamentos eram cultivados, exercia um impacto significativo no processo de cura e restauração. Cercar-se de pessoas positivas, de amigos leais e de familiares amorosos, era como criar um escudo protetor contra as energias negativas e as influências nocivas. A companhia de pessoas que nos inspiram, que nos motivam e que nos apoiam, nos fortalece e nos impulsiona em direção aos nossos objetivos. A prática da compaixão, da empatia e da solidariedade se mostrava como um caminho para a cura e a restauração. Ajudar o próximo, oferecer apoio a quem necessita, era como estender a mão a um irmão, compartilhando o fardo e aliviando o sofrimento. A generosidade, a bondade e a caridade eram como sementes que, plantadas em terra fértil, germinavam e floresciam, produzindo frutos de amor e esperança. A fé, nesse contexto, se manifestava como uma força transformadora, capaz de curar as feridas da alma, de restaurar a paz interior e de fortalecer o espírito. Acreditar em um poder superior, em um Deus que amava incondicionalmente e que tinha um plano para cada vida, era como encontrar um porto seguro em meio à tempestade, um farol que iluminava o caminho e guiava os passos. A fé não era apenas uma crença intelectual, mas uma experiência vivencial, um relacionamento íntimo com o divino. A oração, como um diálogo íntimo com o Criador, permitia a manifestação de suas necessidades, anseios e gratidão. Não era uma fórmula mágica, mas um ato de entrega, de confiança e de amor. Era a certeza de que Deus ouvia, de que Deus se importava e de que Deus agiria no momento certo, de acordo com sua vontade perfeita. A oração, por conseguinte, se tornava um refúgio seguro, um porto de esperança e um bálsamo para a alma. A jornada rumo à integralidade, à união do corpo, da mente e do espírito, era um processo contínuo, um aprendizado constante, uma busca incessante por equilíbrio e harmonia. A vida, afinal, era uma aventura fascinante, repleta de desafios e oportunidades, de alegrias e tristezas, de perdas e ganhos. A aceitação da imperfeição, a valorização da simplicidade e a gratidão pelas pequenas coisas eram elementos essenciais para uma vida plena e significativa. A resiliência, essa capacidade inata de se recuperar diante das adversidades, se manifestava como um fio condutor que permeava a jornada de cura e restauração. Era a força interior que impulsionava a superação, a coragem de enfrentar os desafios e a esperança de um futuro melhor. Imagine-se como um bambu, flexível e resistente, capaz de se curvar sob o peso do vento, mas sem quebrar, retornando à sua forma original com renovada força. A vulnerabilidade, frequentemente vista como uma fraqueza, revelava-se como uma virtude, uma oportunidade de conexão e de crescimento. Permitir-se ser visto em sua totalidade, com suas imperfeições e suas fragilidades, era um ato de coragem, uma demonstração de autenticidade. Ao se abrir para os outros, ao compartilhar suas dores e suas alegrias, criava-se um espaço de confiança e de intimidade, fortalecendo os laços afetivos. Cultivar o hábito de reconhecer e agradecer pelas pequenas coisas, pelas bênçãos diárias, era como abrir as portas da abundância, atraindo mais coisas boas para a vida. A gratidão transformava a perspectiva, mudava o foco da escassez para a fartura, da tristeza para a alegria. A fé, nesse contexto, atuava como um farol que guiava os passos, iluminando o caminho e dissipando as trevas. Acreditar em um poder superior, em um Deus que amava incondicionalmente e que tinha um plano para cada vida, era como ancorar a alma em um porto seguro, protegendo-a das tempestades da vida. A fé não era apenas uma crença intelectual, mas uma experiência vivencial, uma certeza profunda que transcendia a razão e a lógica. A oração, como um canal de comunicação direto com o divino, permitia a manifestação de anseios, a expressão de gratidão e a busca por orientação. Não era uma mera repetição de palavras, mas um diálogo íntimo, um desabafo do coração, uma entrega total de suas preocupações e esperanças. A oração, por conseguinte, se tornava um refúgio seguro, um bálsamo para a alma e uma fonte de força e esperança.
A comunidade de fé, unida em oração e em apoio mútuo, desempenhava um papel fundamental na jornada de cura e restauração. Compartilhar experiências, trocar testemunhos, oferecer palavras de conforto e encorajamento, era como fortalecer os laços de fraternidade, criando um ambiente de amor e solidariedade. A presença de amigos e familiares, demonstrando compaixão e compreensão, era como um raio de sol em meio à tempestade. A cada passo dado em direção à cura e à restauração, a esperança se fortalecia, a fé se renovava e a paz interior se aprofundava. A jornada, contudo, nem sempre era linear, sem obstáculos ou contratempos. Havia momentos de recaída, de desânimo, de dúvida, nos quais era preciso perseverar, confiar em Deus e buscar sua orientação. A resiliência, a capacidade de se recuperar diante das adversidades, se tornava uma virtude essencial, um ingrediente indispensável para a superação. A transformação interior, como a alquimia que transforma o chumbo em ouro, exigia tempo, dedicação e um processo de purificação. Abandonar velhos padrões de pensamento e comportamento, adotar novas atitudes e valores, era como desconstruir um edifício antigo para construir um novo, mais sólido e resistente. A mudança, por vezes, era dolorosa, mas necessária para o crescimento e a evolução. A jornada de cura, frequentemente comparada à escalada de uma montanha íngreme, exigia perseverança, determinação e uma fé inabalável. Cada passo dado em direção ao topo representava um avanço na superação dos desafios, uma conquista da esperança sobre o desespero. À vista do cume, a recompensa por todo o esforço era a promessa de uma vida plena, abundante e em harmonia com o propósito divino. Imagine-se como um jardineiro dedicado, cuidando de um jardim exuberante. As plantas, símbolo de suas emoções e de seus pensamentos, necessitavam de cuidados constantes, de água, de luz e de adubo. As ervas daninhas, representação dos medos, das ansiedades e das mágoas, precisavam ser removidas para que as flores da alegria, da paz e do amor pudessem florescer. A importância de se libertar do peso do passado, de perdoar aqueles que nos ofenderam e de se perdoar a si mesmo, se revelava como um elemento transformador. O ressentimento, a mágoa e a ira eram como correntes que nos aprisionavam, impedindo-nos de seguir em frente. Perdoar, por outro lado, era como abrir as portas da liberdade, permitindo que a luz da esperança entrasse em nosso coração. A prática da autocompaixão, do amor próprio e da aceitação incondicional, se mostrava como um caminho para a cura e a restauração. Tratar-se com gentileza, com carinho e com respeito, era como nutrir a alma, fortalecendo a autoestima e a confiança. Reconhecer nossas qualidades e nossos talentos, aceitar nossas imperfeições e aprender com nossos erros, era como abraçar nossa verdadeira essência. A fé, nesse contexto, se manifestava como uma força motriz, impulsionando a superação dos obstáculos e a busca pela plenitude. Acreditar em um poder superior, em um Deus que amava incondicionalmente e que tinha um plano para cada vida, era como encontrar um porto seguro em meio à tempestade, um farol que iluminava o caminho e guiava os passos. A fé não era apenas uma crença intelectual, mas uma experiência vivencial, uma certeza profunda que transcendia a razão e a lógica. A oração, como um diálogo íntimo com o Criador, permitia a manifestação de anseios, a expressão de gratidão e a busca por orientação. Não era uma mera repetição de palavras, mas um desabafo do coração, uma entrega total de suas preocupações e esperanças. A oração, por conseguinte, se tornava um refúgio seguro, um bálsamo para a alma e uma fonte de força e esperança. A comunidade de fé, unida em oração e em apoio mútuo, desempenhava um papel fundamental na jornada de cura e restauração. Compartilhar experiências, trocar testemunhos, oferecer palavras de conforto e encorajamento, era como fortalecer os laços de fraternidade, criando um ambiente de amor e solidariedade. A presença de amigos e familiares, demonstrando compaixão e compreensão, era como um raio de sol em meio à tempestade. A cada passo dado em direção à cura e à restauração, a esperança se fortalecia, a fé se renovava e a paz interior se aprofundava. A jornada, contudo, nem sempre era fácil, sem obstáculos ou contratempos. Havia momentos de recaída, de desânimo, de dúvida, nos quais era preciso perseverar, confiar em Deus e buscar sua orientação.
A resiliência, a capacidade de se recuperar diante das adversidades, se tornava uma virtude essencial, um ingrediente indispensável para a superação. A transformação interior, como a metamorfose de uma lagarta em borboleta, exigia um processo de desconstrução e reconstrução, de renúncia e de renovação. Abandonar velhos padrões de pensamento e comportamento, adotar novas atitudes e valores, era como despir-se de uma roupa velha e vestir uma nova, mais leve e confortável. A mudança, por vezes, era dolorosa, mas necessária para o crescimento e a evolução. A busca por bem-estar, por uma existência mais plena e significativa, se assemelhava à arte de tecer um tapete complexo. Cada fio, representando uma experiência, uma emoção, um aprendizado, era cuidadosamente entrelaçado com os demais, formando um padrão único e singular. Os nós, símbolo dos desafios e das dificuldades, não eram escondidos, mas integrados à trama, enriquecendo a beleza e a complexidade da obra. Imagine a vida como um rio sinuoso, serpenteando por vales e montanhas, enfrentando obstáculos e superando desafios. As corredeiras, representação dos momentos de turbulência e de provação, testavam a força e a resiliência. As águas calmas, símbolo dos períodos de paz e de tranquilidade, proporcionavam o descanso e o refrigério necessários para seguir em frente. O rio, em sua jornada, aprendia a contornar os obstáculos, a adaptar-se às mudanças e a fluir em direção ao mar, o destino final. A importância de cultivar relacionamentos saudáveis, de se cercar de pessoas que nos amam, que nos apoiam e que nos inspiram, se revelava como um pilar fundamental para a cura e a restauração. A solidão, o isolamento e a falta de afeto eram como desertos áridos, que sufocavam a alma e impediam o florescimento da esperança. A companhia de amigos e familiares, por outro lado, era como um oásis refrescante, que revigorava o corpo e o espírito. A prática da gratidão, do reconhecimento das bênçãos recebidas, se mostrava como um poderoso antídoto contra a amargura e o ressentimento. Agradecer pelas pequenas coisas, pelas oportunidades, pelos desafios superados, era como abrir as janelas da alma, permitindo que a luz da esperança entrasse e iluminasse o caminho. A gratidão transformava a perspectiva, mudava o foco da escassez para a abundância, da tristeza para a alegria. A fé, nesse contexto, se manifestava como uma força motriz, impulsionando a superação dos obstáculos e a busca pela plenitude. Acreditar em um poder superior, em um Deus que amava incondicionalmente e que tinha um plano para cada vida, era como ancorar a alma em um porto seguro, protegendo-a das tempestades da vida. A fé não era apenas uma crença intelectual, mas uma experiência vivencial, uma certeza profunda que transcendia a razão e a lógica. A oração, como um diálogo íntimo com o Criador, permitia a manifestação de anseios, a expressão de gratidão e a busca por orientação. Não era uma mera repetição de palavras, mas um desabafo do coração, uma entrega total de suas preocupações e esperanças. A oração, por conseguinte, se tornava um refúgio seguro, um bálsamo para a alma e uma fonte de força e esperança. A comunidade de fé, unida em oração e em apoio mútuo, desempenhava um papel fundamental na jornada de cura e restauração. Compartilhar experiências, trocar testemunhos, oferecer palavras de conforto e encorajamento, era como fortalecer os laços de fraternidade, criando um ambiente de amor e solidariedade. A presença de amigos e familiares, demonstrando compaixão e compreensão, era como um raio de sol em meio à tempestade. A cada passo dado em direção à cura e à restauração, a esperança se fortalecia, a fé se renovava e a paz interior se aprofundava. A jornada, contudo, nem sempre era linear, sem obstáculos ou contratempos. Havia momentos de recaída, de desânimo, de dúvida, nos quais era preciso perseverar, confiar em Deus e buscar sua orientação. A resiliência, a capacidade de se recuperar diante das adversidades, se tornava uma virtude essencial, um ingrediente indispensável para a superação. A transformação interior, como o processo de polimento de uma pedra bruta, exigia paciência, dedicação e um trabalho minucioso. Remover as imperfeições, revelar a beleza oculta, era como desconstruir velhos padrões de pensamento e comportamento, adotando novas atitudes e valores. A mudança, por vezes, era dolorosa, mas necessária para o crescimento e a evolução. A busca por uma vida restaurada frequentemente se assemelhava à arte sutil de restaurar uma pintura antiga.
Camadas de poeira, de sujeira e de verniz desgastado obscureciam a beleza original da obra. Era preciso, com paciência e delicadeza, remover cuidadosamente essas camadas, revelando as cores vibrantes e os detalhes intrincados que haviam sido escondidos pelo tempo. Da mesma forma, era necessário remover as mágoas, os ressentimentos e as feridas emocionais que obscureciam a beleza interior da alma. Imagine, por um instante, a imagem de um quebra-cabeça complexo, com inúmeras peças espalhadas e desalinhadas. A restauração da imagem completa exigia paciência, perseverança e uma visão clara do resultado final. Cada peça, representando um fragmento da história de vida, precisava ser cuidadosamente encaixada em seu lugar, formando um todo coerente e harmonioso. A cura, portanto, era um processo de reconstrução, de reorganização, de ressignificação. A prática do autoperdão, da aceitação de suas próprias falhas e limitações, se revelava como um elemento libertador. A autocrítica excessiva, a cobrança implacável, eram como correntes que nos aprisionavam, impedindo-nos de seguir em frente. Perdoar a si mesmo, reconhecer seus erros e aprender com eles, era como abrir as portas da liberdade, permitindo que a luz da esperança entrasse em seu coração. A importância de cultivar a serenidade, a paz interior e a tranquilidade. A prática da atenção plena, do viver o momento presente, se mostrava como um poderoso antídoto para a ansiedade, a preocupação e o arrependimento. A mente, muitas vezes, se perdia em divagações sobre o passado ou em projeções sobre o futuro, impedindo-nos de desfrutar da beleza do presente. A atenção plena, por outro lado, nos convidava a ancorar a consciência no aqui e agora, a apreciar os pequenos prazeres da vida e a cultivar a gratidão. A fé, nesse contexto, se manifestava como uma força vital, impulsionando a superação dos obstáculos e a busca pela plenitude. Acreditar em um poder superior, em um Deus que amava incondicionalmente e que tinha um plano para cada vida, era como encontrar um porto seguro em meio à tempestade, um farol que iluminava o caminho e guiava os passos. A fé não era apenas uma crença intelectual, mas uma experiência vivencial, uma certeza profunda que transcendia a razão e a lógica. A oração, como um diálogo íntimo com o Criador, permitia a manifestação de anseios, a expressão de gratidão e a busca por orientação. Não era uma mera repetição de palavras, mas um desabafo do coração, uma entrega total de suas preocupações e esperanças. A oração, por conseguinte, se tornava um refúgio seguro, um bálsamo para a alma e uma fonte de força e esperança. A comunidade de fé, unida em oração e em apoio mútuo, desempenhava um papel fundamental na jornada de cura e restauração. Compartilhar experiências, trocar testemunhos, oferecer palavras de conforto e encorajamento, era como fortalecer os laços de fraternidade, criando um ambiente de amor e solidariedade. A presença de amigos e familiares, demonstrando compaixão e compreensão, era como um raio de sol em meio à tempestade. A cada passo dado em direção à cura e à restauração, a esperança se fortalecia, a fé se renovava e a paz interior se aprofundava. A jornada, contudo, nem sempre era linear, sem obstáculos ou contratempos. Havia momentos de recaída, de desânimo, de dúvida, nos quais era preciso perseverar, confiar em Deus e buscar sua orientação. A resiliência, a capacidade de se recuperar diante das adversidades, se tornava uma virtude essencial, um ingrediente indispensável para a superação. A transformação interior, como o desabrochar de uma flor, era um processo gradual e natural, que exigia tempo, paciência e cuidado. A semente, representando o potencial adormecido, precisava ser plantada em terra fértil, regada com amor e nutrida com esperança. A luz do sol da fé, a água da oração e o adubo da gratidão eram os elementos essenciais para o florescimento da alma, revelando a beleza e a singularidade de cada ser humano. A busca por uma existência renovada, por uma vida imbuída de propósito e significado, assemelhava-se à jornada de um navegador em mares desconhecidos. A bússola da fé, o mapa da esperança e a vela da perseverança eram seus instrumentos essenciais, guiando-o através das tempestades e das calmas, dos desafios e das oportunidades. Cada porto descoberto, cada ilha explorada, representava um novo aprendizado, uma nova conquista, um novo passo em direção ao destino final. Imagine, por um momento, a imagem de um escultor diante de um bloco de mármore bruto.
A beleza da obra de arte, oculta sob a superfície áspera, só poderia ser revelada através de um trabalho paciente e meticuloso, de golpes precisos e delicados. Da mesma forma, a beleza da alma humana, muitas vezes obscurecida pelas feridas do passado e pelas limitações do presente, precisava ser lapidada, polida e revelada através de um processo de cura e restauração. A importância de cultivar a humildade, de reconhecer a própria vulnerabilidade e de pedir ajuda quando necessário, se manifestava como um elemento libertador. A arrogância, o orgulho e a autossuficiência eram como muralhas que nos aprisionavam, impedindo-nos de receber o amor e o apoio dos outros. A humildade, por outro lado, nos permitia abrir o coração, reconhecer nossas fraquezas e buscar a força e a sabedoria em fontes externas. A prática da gentileza, da compaixão e da empatia se mostrava como um poderoso catalisador para a cura e a transformação. Tratar os outros com respeito, com consideração e com amor, era como espalhar sementes de bondade, colhendo frutos de alegria e harmonia. A gentileza, a compaixão e a empatia eram como raios de luz que iluminavam o mundo, dissipando as sombras e promovendo a paz. A fé, nesse contexto, se apresentava como um refúgio seguro, um porto de esperança em meio às tempestades da vida. Acreditar em um poder superior, em um Deus que amava incondicionalmente e que tinha um plano para cada vida, era como encontrar um farol que guiava os passos, uma âncora que sustentava a alma e um escudo que protegia contra o mal. A fé não era apenas uma crença intelectual, mas uma experiência vivencial, uma certeza profunda que transcendia a razão e a lógica. A oração, como um diálogo íntimo com o Criador, permitia a manifestação de anseios, a expressão de gratidão e a busca por orientação. Não era uma mera repetição de palavras, mas um desabafo do coração, uma entrega total de suas preocupações e esperanças. A oração, por conseguinte, se tornava um refúgio seguro, um bálsamo para a alma e uma fonte de força e esperança. A comunidade de fé, unida em oração e em apoio mútuo, desempenhava um papel fundamental na jornada de cura e restauração. Compartilhar experiências, trocar testemunhos, oferecer palavras de conforto e encorajamento, era como fortalecer os laços de fraternidade, criando um ambiente de amor e solidariedade. A presença de amigos e familiares, demonstrando compaixão e compreensão, era como um raio de sol em meio à tempestade. A cada passo dado em direção à cura e à restauração, a esperança se fortalecia, a fé se renovava e a paz interior se aprofundava. A jornada, contudo, nem sempre era linear, sem obstáculos ou contratempos. Havia momentos de recaída, de desânimo, de dúvida, nos quais era preciso perseverar, confiar em Deus e buscar sua orientação. A resiliência, a capacidade de se recuperar diante das adversidades, se tornava uma virtude essencial, um ingrediente indispensável para a superação. A transformação interior, como a metamorfose de uma lagarta em borboleta, exigia um processo de desconstrução e reconstrução, de renúncia e de renovação. Abandonar velhos padrões de pensamento e comportamento, adotar novas atitudes e valores, era como despir-se de uma roupa velha e vestir uma nova, mais leve e confortável. A mudança, por vezes, era dolorosa, mas necessária para o crescimento e evolução, para alçar voo em direção a novos horizontes. A jornada em direção à plenitude, a vida abundante que se almeja, assemelhava-se à escalada de uma montanha majestosa. A cada passo ascendente, a vista se ampliava, revelando paisagens deslumbrantes e perspectivas inspiradoras. No entanto, a subida exigia esforço, determinação e a superação de obstáculos aparentemente intransponíveis. As pedras soltas, os despenhadeiros e as tempestades eram desafios inevitáveis, que testavam a força, a coragem e a perseverança do alpinista. Imagine, por um instante, a imagem de um vaso artesanal, cuidadosamente moldado pelas mãos de um oleiro habilidoso. A argila bruta, inicialmente sem forma e sem utilidade, era transformada em uma obra de arte, através de um processo de modelagem, queima e esmaltação. Da mesma forma, a vida humana, em sua imperfeição e fragilidade, precisava ser moldada, transformada e aperfeiçoada através das experiências, dos desafios e das provações. A significância de cultivar a gratidão, de reconhecer as bênçãos recebidas e de valorizar os pequenos prazeres da vida, se revelava como um antídoto poderoso contra a amargura, o ressentimento e a insatisfação. A ingratidão,
A reclamação constante e a busca incessante por mais, eram como correntes que nos aprisionavam, impedindo-nos de desfrutar da beleza e da abundância que nos cercam. A gratidão, por outro lado, nos permitia abrir os olhos para as maravilhas da vida, apreciar os momentos simples e cultivar a alegria interior. A prática da compaixão, da